Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Flório e farei a revisão hoje das 4 primeiras unidades. Gostaria de começar fazendo uma reflexão, pontuando alguns aspectos importantes da unidade 1. A unidade 1, ela começa o desenvolvimento da sua centralidade de discussão na questão do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É todo grupo que está centrado no seu eu, no seu grupamento cultural, tomando como pressuposto de superioridade, dirige-se em relação aos outros, nessa visão de um olhar superior sobre o inferior, e considera qualquer outro grupo que tenha tradições, costumes, hábitos diferentes do seu, um grupo inferior. Isso começa a ser desenvolvido pelos costumes europeus. Diante da diversidade cultural, isso é uma prática, já que é uma maneira, de eles fomentarem de que são os únicos, mais importantes e fundamentais, o centro do universo. Então está muito ligada a essa ideia do etnocentrismo, a ideia do antropocentrismo, a ideia de um homem centrado no universo, e esse homem europeu acredita-se superior sobre os outros e tem a capacidade de ajuizar sobre o que é superior, o que é inferior. Então ele se julga na capacidade de descrever o outro. Bom, a antropologia, ela nasce no século XIX com essa concepção de uma visão arcaica de ciência, onde ela vai trabalhar a ideia do selvagem de um lado e do bárbaro do outro. No decorrer, já no final do século XIX, essa visão vai sendo deixada de lado e vai se assumindo aquilo que vai ser a grande especificidade da área da ciência antropológica, que é a alteridade, o estudo do outro, das culturas, da diversidade cultural e da identidade, como se forma a característica de um determinado grupo e como esse grupo tem práticas homogêneas entre si que caracterizam sua forma de ser e estar no mundo. Então, esse primeiro conhecimento antropológico, uma visão de ciência dada a característica do positivismo do século XIX, está muito isada na noção de cultura como sinônimo de progresso científico, cultura como sinônimo de refinamento, de urbanidade. É no século XX, no início do século XX, que começam a surgir novas propostas culturais, buscando rever essa concepção eurocêntrica e trabalhar a noção de relativismo cultural. Que é o que a noção de relativismo cultural? É uma noção empírico-descritiva, ou seja, empírico quer dizer toda a realidade, descrição dos fatos culturais, de uma realidade. Então é perceber as dimensões simbólicas, subjetivas dessa realidade e entender que não existe um centro do universo focado no europeu, mas cada grupo cultural tem a sua verdade, a ideia de que a verdade cultural é relativa a cada ator que desempenha o seu papel social num determinado agrupamento social. Então é a ideia de valorização da heterogeneidade. A heterogeneidade significa entender que cada cultura veste um óculos, veste uma lente. E para que eu enxergue essa lente, eu preciso vestir os óculos dessa cultura. Essa é uma frase da Ruth Benedict, que acaba trabalhando muito a noção, de uma maneira simbólica, do que é cultura. Enxergar o outro a partir da perspectiva do seu próprio funcionamento social e cultural. Bom, essas são as características básicas aí da unidade 1. Entrando agora na unidade 2, eu gostaria de destacar a questão de quanto é importante, nessa unidade 2, mostrar que os fenômenos da sociedade urbana industrial fizeram com que surgisse a possibilidade de uma ciência social que buscasse entender, no caso da sociologia, como e para que o mundo está dividido da forma que está dividido. Quer dizer, é uma forma de uma resposta intelectual ao mundo que começa a desenvolver as práticas do individualismo dessa burguesia que começa agora a se tornar urbano-industrial a partir do século XIX.
E aí a gente tem algumas características, que são as características das leis dos 3 estados, né, do Comte, buscando mostrar que na visão positivista, a humanidade passa por estágios, né? Chegar no estágio positivo é o estágio superior da humanidade, buscando mostrar como as ciências sociais, que é dividida, né, em antropologia, política e sociologia, elas acabam ajudando a fazer um diálogo para entender o próprio processo e propósito da antropologia, fazendo um intercruzamento entre elas. Ao mesmo tempo, é muito importante nessa unidade discutirmos as práticas dos pensamentos conservadores, liberais e radicais. O pensamento conservador, né, é a ideia de que cultura é tudo que se opõe aos instintos, né? Essa é uma ideia de que, sem cultura, o homem não consegue se organizar, ele não consegue sobreviver, né? Quer dizer, cultura é compreendida como uma forma de ordenamento coletivo. E esse é um pensamento mais estrutural da antropologia e que vem sendo questionado, né? O pensamento liberal é a ideia de que a liberdade individual está na propriedade privada. Essa ideia que é utilizada pelo pensamento capitalista, né? É a ideia de cultura como acervo cognitivo, ou seja, cultura depende do meu acúmulo de conhecimento. E o pensamento radical trabalha a noção de que liberdade, igualdade e fraternidade só são alcançados na medida em que você transforma os problemas, as contradições vividas por essa própria sociedade, né? Então, é uma visão de que, ao contrário da sociologia positivista, a sociedade é dividida em classes e perceber essa divisão de classes e perceber essa ideologia é uma forma de que o indivíduo encontra para se desalienar-se e perceber o quanto é expropriado em seu processo cotidiano. A sociologia, então, ela trabalha a noção de Emile Durkheim como um dos seus primeiros fundadores, aquele que começa a desenvolver um método ainda muito centrado na noção e cópia das ciências naturais, de que é preciso perceber o quanto o sistema social capitalista é justo e o quanto a sociologia deve analisá-lo e preparar o homem para se adaptar a ele. Uma outra proposta é a sociologia interpretativa, né, que já busca rever essa visão, buscando mostrar, né, que não dá para usar as ciências naturais como método explicativo, mas que deve se procurar um referencial próprio, ao mesmo tempo que a modernidade vai apontando alguns outros caminhos, quer dizer, a questão da noção de política, a importância da perspectiva simbólica, aí a gente tem a citação de Claude Lévi-Strauss, buscando mostrar como que a linguagem tem presente na linguística a questão da produção da cultura, né, de elementos comuns que vão determinar o que um determinado grupo é, de uma maneira singular, né? Então a unidade 3, a unidade 2, é uma unidade que busca mostrar a confluência entre os ramos das ciências sociais, no qual as ciências da antropológica é uma das vertentes importantes. A unidade 3, ela tem como objetivo, agora partir para uma outra questão, discutir o encontro das culturas, né? Então, já que essa disciplina se chama Antropologia e Cultura Brasileira, é perceber um pouco dos conceitos chaves, né, até então, utilizados pela antropologia, no caso do etnocentrismo, relativismo, esse antropocentrismo ligado a uma prática etnocêntrica, né? Mas ao mesmo tempo perceber uma questão histórica, já que a gente vai precisar disso para entender as culturas que se encontram entrecruzam e se miscigenam na América, no caso específico Brasil, para entender que cultura brasileira é essa e como ela surge. Então, na unidade 3, a gente vai trabalhar a noção de que esse encontro, né, entre europeus e indígenas se dá por um processo de genocídio. Genocídio da parte dos portugueses e etnocídio, que a gente pode falar, né, na prática de morte da cultura, desenvolvida pelos jesuítas. Mas esse encontro, que se desenvolve de uma maneira a ser
danosa para a prática indígena, vai produzir aos poucos uma interação, uma miscigenação, da qual vai se produzir uma nova etnia, um novo povo, que é o povo brasileiro. Então a gente costuma dizer que de um caldeirão cultural, né, dessa mistura de etnias com propósitos etnocêntricos, nasce o povo brasileiro, que tem uma característica que foi defendida, né, na Semana de Arte Moderna, que é a antropofagia cultural. O que quer dizer isso? Quer dizer, o Brasil ele consegue processar, né, de cada grupo cultural um elemento que acredita que deva ligar-se a si e devolve aquilo que não quer. A ideia do antropófago, né, é aquele que se alimenta de um traço da cultura do outro para dar mais vazão e valor e mais força a si mesmo. E do ponto de vista cultural, é beber do outro grupo cultural as raízes, os hábitos e costumes que lhe faz florescer. Que é o que aconteceu muito entre a cultura do negro, né, escravizado, com a do branco, quando associa-se o candomblé com traços da cultura do cristianismo. Bom, a outra questão que essa unidade 3 ainda trabalha é a questão da indústria cultural, buscando mostrar o quanto, diante de uma indústria cultural e dos objetos da indústria cultural, nós não somos meros indivíduos que vivem essa sociedade por uma relação de identidade ou de relativismo. Nós somos também seres consumidores, né? Somos produtos mercantis, né? E nesse sentido, segundo Theodor Adorno, a gente tem uma degradação da nossa identidade. Quer dizer, esse ponto de vista do Theodor Adorno aguça uma crítica, né, à percepção de que numa sociedade moderna, ocidental, nós não somos só trocas e miscigenações e produções de identidades nesse entrecruzamento. Nós somos também seres que produzimos uma confluência entre cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. A unidade 4 vai trabalhar dois conceitos importantes no primeiro momento, né? Ela vai trabalhar o conceito de ideologia, para Karl Marx. Karl Marx vai definir o conceito de ideologia como uma falsa consciência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a classe dominante de uma determinada sociedade, num determinado momento, desenvolve ideias que quer introjetar no outro, porque acredita que são importantes para o funcionamento da sociedade e de uma determinada sociedade que cause e produza interesses específicos. E, nesse sentido, vai produzir uma noção de que esses bens são para todos os indivíduos e não só para a sua classe social. Então, a ideia da ideologia é uma forma de um pseudo mascaramento, um falseamento intrínseco da realidade para que todos entendam de modo ilusório que viver tem o mesmo significado para todos, mas na verdade não tem. Então, desenvolver uma visão crítica ideológica é perceber os mecanismos de poder de uma sociedade ou de uma elite, de uma classe dominante, e perceber esses mecanismos que buscam alienar o outro da vivência da vida, alienar o outro da ação concreta e real das coisas. Ou seja, perceber como e quando são criadas falsas vivências. Nesse sentido, Karl Marx pretende, com esse conceito que ele identifica empiricamente na própria realidade, uma forma do indivíduo se libertar, né? Se libertar do capitalismo para que, nesse mundo capitalista, ele consiga identificar uma forma de viver que seja dar de cara com a realidade concreta, histórica e socialmente determinada. Então, por isso que para ele é importante transcender essa realidade, né, e perceber essa realidade no seu processo de construção que seja feita pelo próprio processo histórico do homem concreto. Que para ele a história é feita pela ação concreta do homem. Um outro conceito importante nessa unidade
é o conceito de multiculturalismo, né? Mostrando que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter desenvolvida uma ideologia muito mais desenvolvida e difícil perceber as diferenças que aí se colocam. Como, ao mesmo tempo, a gente também tem o esmaecimento de formas de controle que antes não eram percebidos em regimes totalitários. Os direitos culturais começam a nascer como uma das dimensões importantes nas trocas dos indivíduos, que começam a lutar para que se façam respeitadas, né, as suas identidades culturais. Então, os indivíduos começam a lutar por dizer: estou aqui presente no mundo, tenho meus hábitos, os meus conceitos, as minhas identidades, e quero com isso perceber que devo ser potencialmente respeitado pela minha presença simbólica, linguística e cultural no mundo. Então daí começam a nascer movimentos sociais no sentido de fazer com que o indivíduo lute para manutenção dos seus valores e equilíbrio. Bom, pessoal, a ideia foi exatamente nesses 20 primeiros minutos tecer aqui uma fala com o objetivo de mapear pontos principais desse conteúdo das 4 primeiras unidades. Então agora é o momento da gente destrinchar um pouco mais aí as dúvidas que possam ter ficado, né, da unidade, lembrando que foi apenas um apanhado para dar uma dimensão aí de uma revisão, que é esse o nosso objetivo hoje, né? E a gente volta a se encontrar depois em outro momento em maio para fazermos uma revisão das outras unidades, das 5 a 8. Então agora eu abro a possibilidade de conversarmos sobre esse conteúdo.